Aula de hoje, protocolo e planejamentos. Deixa eu ver aqui uma coisa. Os livros, nós temos uns livros didáticos que o curso dá para vocês, tá? O livro, ele faz parte do pacote do curso, a gente não cobra nada à parte por isso. Ele já está disponível na secretaria. Então, é só vocês passarem por lá. Tem uma lista informando o nome de vocês para que vocês consigam assinar e retirar o livro de vocês. Então, isso já está disponível na secretaria no balcão, tá bom? Protocolos e planejamento, tudo que nós falamos de uma aula só, vocês vão ver em qualquer departamento de radiologia e no primeiro dia de estágio você vai ver sobre tudo que nós falamos, que tudo que nós falamos em aula faz parte de um exame de tomografia. Vamos lá. Protocolo e planejamento, tá? 16 de agosto. Tomografia pode ser realizada em diversas estruturas do corpo humano. E em cada região temos um protocolo que está relacionado à sintomatologia e hipótese diagnóstica do paciente, tá? Nós temos fatores como espessura do corte, pitch, KV, MAS, matriz e filtro, que, entre outros, estão relacionados a estes protocolos. Meus alunos, vocês não montarão protocolos. Nós somos técnicos, nós executaremos os exames. Professor, o que é um protocolo? Protocolo é a parte do corpo que nós estudaremos. Quando os slides avançarem, nós vamos ver telas iniciais de algumas plataformas de trabalho. Se eu não me engano, nesta plataforma que eu vou mostrar para vocês, na verdade, nesse slide, tem fotos do protocolo da Siemens. Então, vocês vão entender que nós temos um boneco anatômico, onde nós conseguimos clicar nas estruturas, como, por exemplo, tem um bonequinho lá no protocolo da Siemens, da GE, entre outras marcas. Então, nós vamos clicar no crânio, exame de crânio. Clica crânio, já vem tudo pré-estabelecido naquele protocolo. Esse protocolo foi montado pelo radiologista da casa, pelo médico radiologista da casa. Então, o que nós temos ali? Os filtros que vão ser utilizados nas reconstruções das imagens, tá? Nós temos ali também a espessura dos cortes que o radiologista quer que aquela equipe de médicos laude e tudo que eles precisarem para conseguir avaliar as imagens. Isso varia de hospital para hospital, médico-chefe para médico-chefe, mas já está no protocolo daquela máquina. Então, assim, nós não precisamos alterar. Dificilmente nós vamos alterar alguma coisa, e se for alterado, foi com certeza com ordem médica, ordem do médico-chefe, tá? Nós não podemos alterar, nós nem conseguimos, a verdade é essa, porque os tomógrafos pedem uma senha e nós, técnicos, não vamos conseguir alterar os protocolos para o estudo das imagens, tá? O exame tem início com a entrevista ao paciente, que é uma anamnese, e eu já vou explicando o que eu vou fazer futuramente. Eu vou ter aula de scout, que eu vou explicar para você hoje, en passant, porque eu quero uma aula inteira de scout das regiões anatômicas, para que vocês consigam entender o que é um scout, o que é uma imagem piloto, que é a mesma coisa, e para que você fique fera nas etapas de um exame de tomografia. Como assim, professor? Vocês sabem a ordem de fazer um raio-x? Claro que sabem. Pegam a ficha, um pé, por exemplo, né? Uma mão, que foi mais fácil. Pegam a ficha do paciente, chamam esse paciente, você precisa pegar o receptor de imagem, que é a placa, você vai colocar lá a placa, vai fazer a rotina daquele ambiente, né? Provavelmente, lá no Bom Trajer, nós sabemos que a gente tem PA e oblíqua. Em outros ambientes, dependendo do médico, eles pedem outras rotinas, mas a básica vai ser PA e oblíqua. Vocês já fizeram muito, porque vocês já estagiaram no raio-x, uns já até trabalham. Então, vocês sabem que tem uma anamnese e você já sabe a ordem de como proceder para fazer um raio-x. Eu preciso que você saiba qual é a ordem do exame de tomografia. Claro que primeiro você busca o paciente, mas você vai buscar, posicionar, verificar se tem adorno, né? Algumas pessoas vão de jeans. Jeans nós temos zíper, nós temos botões, nós temos anilhas. E o que isso acontece? Isso vai causar artefato na imagem, porque isso é metal. Então, nós temos que ter os nossos próprios protocolos de atendimento. Quem vai desenvolver o protocolo de atendimento? Você, desculpe, você que vai desenvolver o protocolo de atendimento. Porque é um mecanismo que você vai desenvolver sem que exista erros.
Como assim, professor? Deixa eu ver aqui uma. Eu achei que era um barulho diferente, não é não. Como assim, professor? Nós realizamos os exames, nós temos que enviar imediatamente para o PACS, porque senão você pode esquecer e aquele exame pode acontecer que ele não seja laudado. Então, você criando um protocolo de atendimento, você não vai ter erros, você não vai ser chamado a atenção, e elogio, né? Na verdade, elogio hoje em dia, em 2024, é falta de. Como é que eu vou te explicar? É falta de crítica negativa e elogio. Se ninguém fala nada de você, significa que você trabalha muito bem, tá? E principalmente, quem é que vai falar bem de você? O paciente que você atendeu. O paciente que você atendeu, ele vai, você não sabe, muitas vezes ele vai até a recepção, ele faz ouvidorias positivas, ele deixa sempre algum chocolate, né? A gente não está trabalhando em produção de chocolate. Mas é muito importante que a chefia entenda, se for numa rede, a chefia entenda que você entende que você trabalha muito bem, vai começar a te alocar em outros serviços radiológicos da mesma rede. Isso é importante, né? Então, vou fazer aula de scout, já estou informando para que você entenda lá na frente, e vou fazer uma aula de anamnese para que você entenda, uma anamnese de enfermagem, inclusive, tá? Posso fazer a da radiologia, que é mais simplificada, mas posso fazer uma mais profunda, que é a anamnese da enfermagem, para que você entenda como é que funciona uma anamnese de enfermagem, porque nós só realizamos os exames a partir do momento, estou falando de emergência, tá? O paciente entrou numa emergência, foi estabilizado e já vai estar em condições de realizar um exame. Estou fazendo uma aula extremamente prática, tá? Passou pela emergência, vai passar pela triagem, da triagem passa por um médico, do médico, a justificativa da utilização das radiações ionizantes, que é um dos princípios da radioproteção, né? Lembra? Justificação, otimização e limite. Então, ele vai justificar, vai carimbar, esse pedido médico vai chegar para você e você vai executar este exame. Esta anamnese, ela é da enfermagem para o ambiente de emergência. Mas não significa que você não vá conferir, inclusive, os nomes, o sexo, a data de nascimento, e você vai ao paciente diretamente ou ao acompanhante, se ele não estiver nem lúcido nem orientado, tá? Que é mais difícil de trabalhar com paciente que não está nem lúcido nem orientado, porque eu preciso que esse paciente fique quieto, fique calmo, para que a gente consiga executar o exame que todos sabem que precisamos desse paciente bem paradinho para que a gente consiga que o médico interprete estas imagens. Se eu não tenho um paciente apto a fazer uma tomografia, essa tomografia não será feita. Isso é importante nós falarmos em aula. Não será feita porque esse exame não tem condições de ser laudado. Se esse exame não tem condições de ser laudado, você não soube avaliar. Então, eu já quero colocar isso na sua cabeça, no seu crânio, para ficar mais bonitinho, para que você entenda que a gente só consegue fazer raio-x, ou tomografia, ou ressonância para o paciente que está ou sedado, ou colaborativo, né? Quantas pessoas nós sabemos, até alguns de nós aqui, não sei se vocês têm alguma fobia, porque ressonância é bem comum que as pessoas não consigam fazer, porque alguns precisam ser sedados, e essa sedação é feita por médicos anestesistas, e tem todo um protocolo também de anestesista, já da anestesiologia, que seja seguido para que nós consigamos realizar esses exames. Certamente vocês já passaram por momentos que tiveram mais dificuldade de executar até um raio-x, né? Porque nunca é exagero, mas em grande parte você consegue fazer bem o exame, mas tem sempre um ou outro que você tem mais dificuldade em função das dificuldades do nosso paciente, que nós precisamos entender, e aí que nasce o técnico, né? O técnico não nasce só da apostila, isso eu vou falar sempre. O técnico nasce naquele mar bravo que você conseguiu contornar. Então, voltando. O exame tem início com a entrevista ao paciente, que é a anamnese, isso vem do grego, eu vou explicar bem direitinho numa aula só para isso, buscando saber seu estado clínico, tratamentos anteriores, desde quando a sintomatologia é apresentada, e os antecedentes alérgicos. Meus alunos, antecedentes alérgicos importantíssimos. Nós vamos ter também uma aula só de contraste radiológico, tá? Tanto positivo quanto negativo. Os efeitos que não são efeitos colaterais, na verdade, são reações que podem acontecer. Voltando para protocolo e planejamento. A explicação sobre o exame é importante, pois tranquiliza o paciente
e lhes conserva o direito de decidir a sua realização e o uso dos meios de contraste. Se o exame tiver, a gente vai conversar sobre isso na aula de contraste, se o exame tiver indicação ao meio de contraste, nós já teremos a anamnese, que é um questionário respondido pelo paciente se ele aceita ou não ser contrastado, e nós voltaremos até ele e falaremos: senhor, eu já vi que o senhor autoriza contraste, vou precisar. Tudo bem? Tudo bem. Se ele não desistir, não realiza nem insiste, ok? Esse é o protocolo. Sim, senhor, vou informar o médico. Doutor, o paciente não autoriza contraste. E acabou o ambiente de exame, que nós já teremos feito a parte sem contraste e a com contraste ele não autoriza, então o exame não será realizado. Varreduras de tempo curto são desejáveis em tomografias computadorizadas de corpo inteiro, uma vez que artefatos de movimentos causados pela respiração, peristalgia e batimento cardíaco podem ser desta forma eliminados. Respiração precisamos de apneia até para um raio-x de tórax, se vocês sabem disso, né? Respira fundo e prende. No tomógrafo, nós também temos a apneia para tórax, apneia para abdômen e pelve, porque os movimentos respiratórios vão fazer com o nosso tecido, né, com os nossos pulmões expandindo, nós aumentaremos e diminuiremos a nossa circunferência. Então, o que vai acontecer? No tomógrafo, nós vamos ter subida e descida de tecido, a grosso modo, para que você entenda. Então, isso vai atrapalhar a interpretação do médico radiologista, daquela pessoa que vai laudar. Qual é o nosso objetivo? Fazer um exame exequível e laudável, sempre, tá? O que é ruim para um técnico de radiologia? Isso é a minha opinião, não está escrito em lugar nenhum, mas eu acredito que você vai concordar. Vem um paciente até a clínica, você faz um exame que não ficou bom, o médico não lauda. Se ele não laudar, ele vai escrever, ó, não, sem condições de laudo. Não pode. Você tem que conseguir saber fazer um exame de excelência para que você tenha aquele exame laudado e não tenha problema algum. Por quê? Vai precisar retorno do paciente à clínica, ao hospital. Se ele ainda estiver em emergência e você pedir para ele retornar, menos mal, menos pior. Mas se for um exame eletivo, vou ser repetitivo nessa história, porque eu vejo isso. Eu vejo isso acontecer, tá? Uma das coisas que nós temos que ter muito cuidado é a falta de qualidade nos exames, porque os exames precisam ser laudados, e nome dos pacientes, os dados pessoais, que muitas vezes são cadastrados na recepção. Quando você receber a ficha, isso é garantia de emprego perpétuo, meu aluno. Você ficar fazendo exame com nome de paciente trocado, data de nascimento errada, esqueceu de enviar a imagem para o PAX, né, para o médico conseguir laudar, porque nós trabalhamos no tomógrafo. As imagens ficam no tomógrafo, ficam no equipamento, no aparelho. Se você não envia esse exame, o que isso vai acontecer? O médico não vai laudar, ele não sabe quantos pacientes você fez. Ele só vai saber que você fez esse paciente a partir do momento que você envia para a central de laudos, né? Que é o PAX, que vocês já devem ter ouvido falar. Então, nome errado, exame que não foi enviado, tá? É garantia de demissão. Então, com uma aula bem próxima ao mundo real, né? Que eu não gosto de construir aula como é que eu vou dizer, em slide, porque eu sou atuante, graças a Deus. Eu só dou aula porque eu sou atuante. Se eu não atuasse, eu não ia querer dar aula, porque iam faltar detalhes para que eu conseguisse construir o meu aluno. O meu objetivo é construir um bom profissional de radiologia. Então, eu, graças a Deus, humildemente, eu atuo, eu faço tomografia, faço raio-x, vou ao centro cirúrgico, então eu consigo te dar feedbacks do que realmente acontece em vida real ou não. Humildemente falando, meu aluno, para a gente conseguir construir uma ponte, uma ligação importante, né, para que você tenha confiança no que você está estudando numa sexta-feira à noite. Então, o que são essas varreduras de tempo curto? Quando a gente tem máquinas possantes com muitos canais, para que ela consiga varrer aquilo com rapidez. O que isso vai inibir? Problemas com essa respiração do paciente, peristalgia, que são os movimentos peristálticos, tá? E o coração, que é batimento cardíaco, também está incluso nos movimentos peristálticos. Movimentos peristálticos são aqueles que a gente não consegue controlar, do tipo, pensa aí comigo, batimento cardíaco, tenta parar aí, não tenta agora não, que eu quero que você continue assistindo a minha aula. E movimentação de quê? Isso aí, tô
pegando daqui que vocês estão raciocinando. A nossa digestão, né? Fluxo intestinal e tudo mais. Então, se eu tenho uma máquina com muitos canais, com muita potência, significa que ela vai fazer varredura rápida e vai conseguir fazer uma boa leitura daquele ambiente. A anamnese, aqui a grosso modo, só porque faz parte do nosso ambiente para esta aula. Eu quero uma específica só para tomografia e scout. Nós vamos ter aulas só disso. Quais sintomas apresenta? Há quanto tempo? Quantas vezes? Tem outros sintomas? Realizou alguma cirurgia? Fez ou faz tratamento de hipertensão arterial, diabetes, quimioterapia e radioterapia? Trouxe exames anteriores? Realizou o preparo? Tá? Isso tudo pode existir numa anamnese, inclusive de exames eletivos, porque para emergência nós fazemos exames de emergência sem preparo, é uma emergência, então não existiu preparo algum. Documentação desse exame. Os exames de TC podem ser documentados em películas, filmes radiográficos, né? Drive-view, papel, CD-ROM, DVD, entre outros. Isso é documentação. Quando alguém fala assim, o exame está documentado em quê? Ah, trouxe em CD. É um exemplo. Imagem piloto. Essa que é a aula de scout. Estou sendo repetitivo para que você que vai assistir isso depois, se você tiver alguma dúvida e eu não estou ao vivo para você perguntar, você lembre que a imagem piloto é a aquisição da imagem digital. Uma imagem piloto em tomografia significa o raio-x que nós realizamos no tomógrafo de marcação da estrutura a ser realizado os cortes. Então, todo exame vai ter imagem piloto, professor? Todo exame. Muitos deles em AP e perfil, tá? Em algumas máquinas, em vida real, você vai conseguir realizar alguns apenas em AP. Isso te faz ganhar tempo e você não vai aquecer tanto essa ampola. Se for um exame de muitos canais, ou melhor, se for um tomógrafo de muitos canais, esse aquecimento da ampola não vai te atrapalhar, mas se você tiver um equipamento de 2 canais apenas, que ele é mais lento, que essa ampola vai aquecer com mais facilidade, você vai demorar mais um pouquinho para liberar a máquina. Se você tem uma emergência, vocês já trabalharam possivelmente, ou atuam ou já estagiaram em emergência, vocês sabem que toda hora alguém te procura. Está demorando chamar, o que está acontecendo? Inclusive, onde nós temos revelação no CR, né? Quando a gente tem a revelação no CR, leva de 2 a 3 minutos para a aquisição da imagem no computador, fica mais um tempinho limpando o cassete. Então, isso tudo influencia no tempo do seu atendimento, até você liberar o paciente. Isso vai gerando uma fila de espera para quem trabalha com ortopedia, para quem trabalha com emergência, para quem tem atendimento em UPA, que é a unidade de pronto atendimento. Por isso que está sempre muito cheio e você sempre muito cansado, porque você precisa atender a todos, fazer imagem de excelência e ainda controlar o emocional de várias pessoas ao mesmo tempo, inclusive o seu, né? Porque se a gente o problema é o desgaste. Se você se desgastar bastante, você no final do seu plantão de 12 ou 24 horas vai estar esgotado. E tem pessoas que eu conheço que trabalham 12, 24 até 36, tá? Seguidas, fazem uma escala de 24 e ainda corre para outro. E eu não sei como consegue, porque 36 direto realmente é muito cansativo. Voltando aqui para a nossa imagem piloto. Aquisição da imagem digital de posicionamento, também denominada topograma, Scanatop, Scout, Surview, escanograma, de acordo com o tipo de aparelho, tá? Deve ser feito em perfil e AP ou PA, de acordo com a região a ser examinada e o tipo de equipamento. Então, mostrando para vocês aqui, ó, um Scout em AP, tá? Para que você entenda como essa imagem foi feita, foi executada, nós temos um tubo de raio-x a 0 grau, que vocês vão entender quando vocês estiverem num tomógrafo, e escaneando este paciente com os detectores, que são os receptores, né, desses fótons, que vão produzir a imagem aqui embaixo, de um scout de tórax, abdômen e pelve. Olha que maravilha. Consigo fazer aqui, a calça dela não estava nem toda para baixo. Vamos lá. Sei que é uma mulher em função da anatomia, e eu já consigo fazer aqui, como, por exemplo, uma tomografia de tórax, abdômen e pelve, só para mostrar para vocês entenderem como é que isso funciona. Ó, os braços elevados, porque
porque ela é colaborativa, lúcida, né, que nós não levantamos braços de pessoas que não estejam com lucidez, se elas estiverem sedadas, se elas estiverem intubadas, que nós trabalharemos também com intensivo, né, CTI, você vai trabalhar com terapia intensiva. Muitos vêm para você entubado, então a gente tem uma paramentação enorme para que a gente consiga atender este paciente. Para você entender as marcações, em uma varredura só, consigo fazer, já falei, né? Tórax, abdômen e pelve. Consigo fazer tórax, consigo fazer só abdômen e pelve, que eu marco aqui do terço do tórax, até ao final da sínfise púbica. Consigo fazer bacia, consigo fazer articulação coxo-femoral. Esse scout aqui eu consigo fazer vários exames, tá? Consigo fazer coluna lombar, já aparece aqui de T12 para baixo. Lembrando que onde houver costelas nas vértebras, ainda serão vértebras de coluna torácica ou dorsal. Da próxima vértebra sem costelas, que vai ser L1, você vai ter que fazer de L1 a L5 para que você consiga. Vai ter aula específica para cada região do corpo. Mas já que eu tenho um scout aqui, bem feito, eu consigo mostrar para você que nós conseguimos, a partir desta imagem, de uma imagem piloto, escanear e fazer várias tomografias. Aqui, ó, uma imagem em perfil. Nesta imagem em perfil, eu tenho um crânio em perfil. A gente consegue perceber que dá para fazer aqui face, mastoide. Não faria cervical, porque eu gosto de ver até a última vértebra, já com a articulação da vértebra posterior, né? Então, eu preciso de um scout um pouquinho maior e não faria o scout de crânio total para poder fazer cervical. Faria aqui do meio do crânio para baixo, só para vocês entenderem como é que funciona. Esse é um perfil de uma imagem piloto. Deixa eu ver uma coisa aqui. Tá. Imagem piloto em perfil. Aqui é o que eu tenho aqui, ó. Isso aqui é uma colimação em tomografia, que eu quero que você já comece a entender como funciona o exame tomográfico. Qual é a sua colimação lá na sala de raio-x? Colimação luminosa, que parte da ampola. Ótimo. E você vai colimando aquela luz, né? Abrindo e fechando os quadrantes para você conseguir executar um raio-x. Na tomografia computadorizada, a minha colimação é essa máscara, é o meu FOV, que é o Field of View em inglês. Essa máscara eu consigo arrastar para cima, para baixo, para um lado, para o outro, para a área de interesse, para eu fazer você entender o que está acontecendo aqui agora. Se eu fizer o corte, se eu ordenar o tomógrafo a fazer os cortes a partir de agora dessa imagem piloto, pode ser que eu perca a ponta da calota. Então, as extremidades elas não devem ser cortadas e vai ainda depender em função de quem? Das indicações. Principalmente para trauma. Trauma você não pode perder parte óssea de forma alguma. Então, o que eu farei aqui para você entender? Puxaria um pouquinho mais para cima, aqui para o ar, né? E já conseguiria cortar aqui um exame para crânio. Se eu puxar um pouquinho mais o meu FOV, eu já consigo realizar o exame. Ele vai fazer todas as imagens sequenciais com a mesma distância entre elas, né? E isso é a espessura do corte. Aqui, ó, tá colimado um pouco melhor. Eu aumentaria ainda um pouquinho, porque eu gosto de sempre um pouquinho mais para que eu tenha uma margem de erro. Então, aqui ela já vai estar colimada, já consigo fazer um crânio perfeitamente. Imagem piloto em AP. Deixa eu ver se eu já tenho. Isso aqui é um crânio, quero ver se eu tenho esse crânio com colimação. Tenho. É só eu ajustar essa máscara, puxar essa máscara mais para o centro, na minha região nasal, e de tamanho já está bom. Eu só colocaria ela mais para o centro para que a gente tenha as mesmas distâncias, simetria nas distâncias, porque se a gente tem uma imagem, ela precisa ser bem executada. E vai depender de quem? Você. Exatamente de você que está se formando em técnico. Por quê? Você tem que alinhar seu paciente, você tem que colimar bem o seu exame, é você quem ordena o que o tomógrafo vai fazer. Então, para que as imagens fiquem boas, vai depender de você, tá? Do meu paciente também? Com certeza, quase que 100%. Mas quem organiza o paciente, quem diz se ele tem condições ou não de fazer, é você que está ali. Ah, professor, se ele começou a mexer, ele é demenciado, ele tem alguma patologia específica que ele não vai conseguir executar o exame. Informe a enfermagem.
que a enfermagem vai entrar em contato com a medicina e eles vão entender uma forma melhor, se vai existir sedação, se vai existir uma forma para deixar esse paciente mais calmo, se é mais tarde que vai realizar o exame, que é à noite, que você tem um fluxo menor de exame, dependendo de onde você trabalha. Mas você só vai executar as tomografias quando esse paciente for colaborativo. Mais um AP aqui, ó. Agora é o exame correto, ó. Aqui, essa máscara estava posicionada da forma que o tomógrafo dá para você, e aqui você já alinhando este exame para que a gente consiga cortar as imagens. Uma imagem piloto de tórax, tá? Braços elevados. Lembrando para vocês que um tórax trauma, a gente precisa baixar a nossa máscara para que a gente consiga cortar até todas as costelas, inclusive as flutuantes, que ficam bem mais abaixo. A gente marca quase até o início da cristilita para que a gente não perca nenhuma região de interesse. Aqui, ó, imagem piloto em AP, deste tórax. A marcação aqui, meu aluno, para eu te explicar isso, eu vou explicar isso futuramente com calma no protocolo de tórax. Essa marcação está aqui para parênquima, tá? Nesse exame a gente vai ter ressaltado parênquima e mediastino. Dá para a gente ver a anatomia perfeitamente aqui, ó, da traqueia, dos brônquios direito e esquerdo, alguns bronquíolos a gente já consegue perceber, a presença do coração voltado aqui para o lado esquerdo. Então, a gente vai cortar, e a análise deste exame que está colimado é exatamente para que nós consigamos que o nosso radiologista laude parênquima e mediastino com as suas janelas específicas. Aqui, ó, imagem piloto em AP, ainda fora do ambiente, tá? De estudo, se você informar o tomógrafo que já está na parte correta para poder fazer o exame, nós perderemos os ápices e esse exame não vai acontecer, porque não vai acontecer o laudo. Se você enviar um exame desta forma para tórax, está errado, o médico vai reclamar, vai dizer que perdeu o ápice e vai acabar reclamando de você. Então, qual é a marcação correta? Você aumentar a sua máscara até o início desse pulmão, posterior ao início desse pulmão, para que você consiga os cortes específicos dessa região. Agora sim, eu consigo ainda, tá? Ó, você consegue perceber que eu tenho mento desse paciente aqui junto ao tórax. O que você precisa fazer no posicionamento? Elevar o crânio um pouquinho mais para trás para que a gente consiga dissociar, né? Quem? O mento que está bem em cima do tórax. O paciente está exatamente assim, ó. Pede para que ele consiga colocar o crânio um pouco mais para trás, que você vai conseguir realizar o exame. Professor, ele não consegue, ele é rígido. Você vai cortar assim mesmo. Mas nós precisamos tentar sempre o melhor para que essa imagem tenha excelência. Quero que você guarde essa frase, essa palavra, na verdade, excelência, porque se tem excelência, é garantia de trabalho. Se tem excelência, não vão querer que esse estagiário, que é você, saia desse serviço de tomografia. Aí você consegue o seu emprego, tá? Qual é a porta da empregabilidade? O estágio. Tenho aqui uma imagem piloto em perfil. Na aula de imagem piloto, que é a primeira imagem que a gente cria no tomógrafo, para a gente conseguir delimitar o campo a ser estudado, eu tenho várias fotos, várias imagens do corpo humano, né? A gente trabalha com algumas pessoas que são boas, né? Que têm tempo, então eles vão pegando as imagens EAP em perfil e vão enviando para mim, e a gente vai montando a apostila. Aqui eu tenho um perfil de tórax, consigo perceber que eu tenho um abdômen da paciente aqui na parte anterior, as vértebras dessa coluna torácica, parte da dorsal, e você já vai ter que ter uma anatomia radiológica bem desenvolvida para que você entenda o que veio na imagem. Professor, como é que eu consigo isso? Com o tempo e a partir do estágio. Comportamento para estágio, vou dar aula disso também, tá? Prestar atenção em tudo que está acontecendo, conversar o mínimo possível no início. Se você ficar conversando sobre assuntos do momento, o técnico que está lá trabalhando, ele já faz tudo mecanicamente, porque ele já trabalha há bastante tempo, mas você que está começando, você precisa entender o que ele está fazendo, como é que funciona aquele serviço radiológico daquela empresa. Você só vai perder tempo com outros ambientes, depois que você já souber fazer os exames, tá, meu aluno? Isso é importante. Só fica no emprego quem domina o tomógrafo. Então, eu falo isso porque muitas pessoas, que não é o caso daqui, mas muitas pessoas falam, eu quero trabalhar na radiologia.
meu aluno, você volta cansado e esgotado da mesma forma. Porque você trabalha muito. Quem ainda tem a visão de que são só 24 horas semanais, mas nessas 24 horas semanais você vai trabalhar muito, garanto a você. Imagem piloto em perfil, está errada ainda. O tomógrafo ele coloca o FOV em cima da imagem e você que ajusta. Temos esse xizinho aqui, significa que você pode arrastar a imagem tocando nesse X com seu mouse, aumentando ou diminuindo a área de interesse. Estou perdendo aqui nesse momento o ápice pulmonar e vou ajustar o FOV. Agora está perfeito. Vocês estão conseguindo entender mais ou menos como é que funciona esse início? Esse é o início do seu exame, tá? E um exame pré-contraste ainda. Rotinas e protocolos de exames. Todo serviço de radiologia possui sua rotina, seja ela de protocolos ou posicionamentos. O radiologista é o responsável pelo exame realizado, pois a ele cabe o diagnóstico. O médico radiologista é ele que responde pelos exames. Então, o que acontece? Se ele tem um exame de péssima qualidade, ele não lauda. E se ele tem uma de boa qualidade, ele lauda. Então, o elogio está onde? Ninguém nunca reclamou de um exame seu. Você é ótimo. Não espere bombonzinho, não espere. Se vier, tá ótimo, come. Mas ninguém vai ficar batendo nas suas costas. As pessoas vão ver que não tem problema, vão querer que você trabalhe em vários ambientes, porque os seus exames são bem feitos, tá? Porque cabe ao médico laudar esses exames. Se tiver mal feito também, ele te liga na hora e reclama. Posicionamentos no tomógrafo, chamamos de supino, decúbito dorsal, supine, supine está em inglês ali, né? Em decúbito dorsal, ela está com os braços junto ao corpo. Se ela for colaborativa para um exame de abdômen ou tórax, braço para trás, não posso deixar esse braço muito afastado, senão ela vai bater no ventre, os braços vão bater no ventre, pode causar acidentes. É importante esse recado que eu estou te dando. Olha a faixa de contenção aqui, ó, pendurada. Essa faixa possui velcro, nós conseguimos colocar o paciente de forma segura com a faixa. Não deixem de colocar a faixa em nenhum paciente. Essa mesa ela entra e sai. Se o braço cai na hora que, né, de um paciente não colaborativo, um paciente que está lá entubado, por exemplo, né, que ele está dopado, vamos dizer assim, é um termo forte, mas ele está com o quê? Anestésicos, né? Ele vai estar com algum medicamento que vai deixá-lo dormindo. Então, ele não tem controle sobre o corpo, ele não tem autonomia. Então, o que vai acontecer? Pode lacerar alguma parte do corpo dele, pode ter alguma fratura, e quem responde por isso é você. Então, eu estou te mostrando o que eu tenho de perigoso para poder trabalhar nesses ambientes, tá? Tem uma faixa de contenção aqui, você vai utilizar a faixa. Tenho que colocar o cobertor no meu paciente? Tenho. Humanização do atendimento, essas salas ficam entre 16 e 18 graus para ajudar este tomógrafo a trabalhar, para que ajudem essa ampola também a se resfriar, senão ela trava com muita facilidade. Então, tudo que está acontecendo aqui é responsabilidade sua. Então, supino agora depois desse medo, supino, posição. Prona, olha a posição da paciente, está em prona, tá? Professor, pedem assim, alguns radiologistas pedem para fazer algum tipo de exame em prona. A luz laser ajudará na orientação do posicionamento referente à centralização da estrutura e simetria da região a ser examinada. Se você coloca o seu paciente bem posicionado, esta linha aqui vai estar passando pelo centro do corpo do paciente, tá? Esta outra linha aqui, se eu tenho um paciente posicionado, essa linha que eu acabei de mostrar para você, ela vai estar passando exatamente aqui, no meio do nariz, no meio do nasal, dividindo o corpo em sagital, direito e esquerdo, né? Uma linha imaginária para que você tenha, são as linhas de orientação. Essa linha que você está vendo aqui agora, que eu estou passando o mouse, serve para o tomógrafo entender onde ele vai começar a cortar. Ou seja, se eu coloco essa linha que eu estou mostrando para você, essa linha aqui, ó, horizontal, no meio do meu pescoço, o tomógrafo vai entender que eu vou fazer a varredura daqui para baixo. Quem vai dar o tamanho da varredura é você.
de forma matemática pelo console do operador, tá? Então, você vai marcar o ponto zero ali e vai marcar o tamanho do scout para que esse exame seja realizado. Tenho aqui também, ó, a linha que nós podemos entender que vai marcar o nosso plano, os nossos planos. A gente tem que entender de planos, tá? Coronal. Coronal vai dividir o corpo em quê? Anterior e posterior. Nós temos 3 planos: axial, coronal e sagital. Esses são os mais importantes para que você consiga fazer um bom exame. Aqui, ó. Temos esse crânio. A foto é um crânio lateral, com apoio de crânio. Esse velcro que vocês estão vendo aqui é para que a gente consiga passar a faixa de contenção para evitar que o paciente tenha movimento. Temos alguns coxins, tá, próprios para radiologia. Esses coxins de movimento fazem o nosso corpo lembrar que tem pessoas que você fala, não se mexe, aí coloca a mão, passa no nariz, mexe a cabeça para um lado e para o outro. Não sai um exame correto, execuível, o médico não lauda, tá? Então, você vai também desenvolver na sua cabeça um sistema que você vai olhar e ver, não, as imagens estão corretas, agora eu posso enviar para o Pax. Aqui, ó, mais exemplos da luz laser de altura. Aqui está perfeito, ó, passando pelo nasal. Aqui é o ponto inicial do exame. É só para mostrar para vocês, tá? A gente vai colocar essa linha mais para baixo, para que a gente consiga o exame de tórax. A gente coloca ela anterior ao crânio, para conseguir mostrar que a varredura vem anterior ao crânio até o mento. No exame de face, inclusive, nós precisamos de toda essa região. De um crânio, nós precisamos apenas aqui, ó, um pouco abaixo do poro acústico, até a parte final, para que eles estudem o quê? Os parênquimas cerebrais, né? Se houve trauma, nós teremos reconstrução em janela óssea. Isso tudo vocês vão ver em um dia no seu primeiro estágio. Hoje são comentários para que você já tenha isso já no seu ouvido e em mente, tá? Planos. Comentei com vocês. Axial, coronal e sagital, né? Plano de uma imagem tomográfica que divide o corpo em 2 partes, superior e inferior, que é o plano transversal. Coronal, isso tem imagem. Plano de imagem tomográfica que divide o corpo em 2 partes, anterior e posterior. E o sagital, plano de imagem tomográfica que divide o corpo em 2 partes, direita e esquerda. Aqui nós temos esses cortes, né? Não gosto muito desse bonequinho aqui para você entender, não. Você já entende porque você já fez radiologia convencional. Então, você entende de sala de raio-x e quero que continue a entender, porque você vai ser contratado, dá amém aí, tá? Você vai ser contratado num ambiente onde você vai fazer tanto raio-x quanto tomografia e talvez centro cirúrgico. Ouvi aqui amém. Ninguém ditou ainda não, mas amém. Então, você precisa dominar todas as áreas, não só tomografia. Você está fazendo tomografia para aumentar o seu conhecimento. E mais para frente, se for do seu interesse, você vai fazer ressonância, mamografia. As mulheres, densitometria, os homens podem fazer. Os rapazes não fazem mamografia porque não tem público, né? Na verdade, não tem público masculino para realizar exames. Mas, como técnicos, claro, mais pacientes nós temos também. Deixa eu dar uma olhadinha no chat para ver se alguém me chamou. Não, só temos os boas noites. E o amém da Sara. Sabia que ia ter um amenzinho aqui para gente. Sara, obrigado, amém. Então, aqui nós temos os planos, né? Ó, coronal, vai dividir anterior e posterior. Esse aqui, ó, sagital, direita e esquerda, é o axial, que é o transversal, que a gente vai ter, que o tomógrafo já nos dá. Os demais, nós temos que reconstruir, que vão ser chamados de reconstruções multiplanares. Mais para frente vocês vão aprender, tá? Nós já falamos. Habitual é o que o aparelho dá. Acabei de falar isso sem scout. Coronal é um plano utilizado nos cortes tomográficos para estudos complementares de algumas regiões, dividindo o corpo anterior e posterior, e podemos realizar reformatações de imagens axiais em coronais, sagitais em 3D, tá? Ou seja, a imagem vem para você automaticamente do tomógrafo em axial. Você pode reconstruir, significado de reconstruir, para quem não conhece tomografia, significa apenas mudar aquela série das imagens, trocar de plano. Se ela vem em axial, você vai conseguir colocá-las em coronal, em sagital e ainda em 3D. Nós vimos isso na semana passada, né? Então isso deve estar um pouquinho mais fresco na sua cabeça. Aqui, ó,
paciente bem posicionada, tá? Axial significa que nós vamos ver já em fatias, aqui, ó, axial. Não que os outros planos nós não vejamos em fatias, mas este aqui é um crânio, é um dos cortes desse protocolo de crânio axial. Não podemos, tá? Isso está inclusive no código, lá no nosso código de conduta ético, o que nós visualizarmos nas imagens, isso vocês já sabem, mas não custa nada reforçar. Ah, e o que que você viu? Tá tudo bem, senhora? A senhora ficou paradinha, ficou perfeito o exame, acabei de enviar para o médico, tá? Quantas horas? Quanto tempo? Meu aluno, esse laudo pode até sair rápido em uma emergência se o médico só estiver esperando essa tomografia. Agora, se for um médico que trabalha para uma rede de 10 hospitais e só tem ele laudando, até 3 horas sai um laudo. Então, nós temos que usar a nossa inteligência para saber como é que funciona aquele ambiente e dar a informação correta. Você não adianta você querer ser bom. Ah, não, daqui a 40 minutos está saindo. Quando o paciente sai da sala de tomografia, ele já está contando os 40 minutos. Você ainda nem enviou as imagens, o médico pode estar jantando, o médico pode estar atendendo alguma emergência, e aquele laudo vai demorar um pouquinho. Tá? Então, já estou passando essa vivência para você de que em até 2, 3 horas a senhora vai ter este laudo. De emergência, isso pode acontecer. Agora, exames eletivos, de 7 a 8 dias que nós vamos ter o resultado dos exames. Plano de corte axial, plano de corte coronal, que vai dividir, né, em anterior e posterior. Aqui, ó, um coronal de crânio, temos a parte óssea aqui, ó, no todo o entorno, e aqui eu tenho a parte do parênquima cerebral. Requisição de exame. Essa requisição de exame é aquela história que eu falei para vocês mais cedo da justificativa do uso das radiações ionizantes. Olha aqui a justificativa do procedimento. Tenho aqui o hospital, com todas as informações do hospital, né? O nome do paciente, a data de nascimento, né? O endereço, claro que isso vai mudando de hospital para hospital, e a justificativa do procedimento. TCE é um traumatismo encefálico, e um paciente, a justificativa, paciente vítima de atropelamento, apresentando TCE grave e inconsciente, ou seja, ele já nem responde por ele, já não tem mais autonomia, ele está inconsciente. Nós realizaremos o exame desse paciente para que o médico consiga avaliar e o médico que atendeu ele estabelecer a conduta que vai ser utilizada para a cura, se possível. Ainda em parâmetros técnicos, temos o sistema de aquisição, agora a gente tem as fotos do ambiente de tomografia, tá? Sistema de aquisição, orientação desse paciente, como ele vai entrar no gantry, referências anatômicas, protocolo e as aquisições. Vou mostrar para vocês. Orientações. Vem em inglês, eu preciso que vocês, alguns protocolos já vêm em português, tá? Nós temos T6GE, Philips, nós temos outras marcas, algumas delas já vêm em português, tá? Algumas plataformas já em português. Outras em inglês, e não significa que você não vai trabalhar, que você já vai estar no seu inglês técnico, ambientado e acostumado a mexer nesse equipamento, tá? Head first, cabeça primeiro, os pés primeiro, aqui ó, feet first, supine, prone, virado para o lado direito, lado esquerdo, dentro e fora. Então, essas são as orientações que nós precisamos informar ao tomógrafo para realizar o exame. Quando nós informamos ao tomógrafo que a cabeça primeiro, isso tudo você marca no protocolo que você vai usar. Crânio, ele vai entrar cabeça primeiro, tá? Se for membros inferiores, se for pé, tornozelo, perna primeiro, pé primeiro, e por aí vai. Se a gente estiver informando os lados que ele está entrando, a gente também precisa informar ao tomógrafo, para que o tomógrafo entenda como ele vai conseguir reconstruir aquelas imagens sem trocar, sem espelhar os órgãos desse paciente. Então, a gente precisa informar exatamente como esse paciente está entrando no gantry, para que a gente consiga realizar os exames bem.
New patient, isso aqui é o registro, novo paciente. Clicou em novo paciente, o que eu vou ter? Identificação, que é o número do exame, o nome do paciente, correto, com certeza, idade, sexo, access number, que é o número de acesso desse paciente. Você não pode errar o access number. Por esse access number que o médico vai identificar as imagens dele para que ele consiga laudar e entrar na caixa correta de laudo. Então, neste ambiente, não pode ter erro. Ah, professor, mas eu sou distraído. Tá bom, distraído? Foi distraído, mas foi lá, verificou 3 vezes. Se você é distraído, verifica 3 vezes. Tudo tem solução, tudo tem jeito. Seguindo. Novo paciente, aqui o horário, né? Aí abre essa pasta de informação, ó, informações do paciente. Vem o número do exame, que é quantos exames a gente já fez. Está aqui 407, significa que esse tomógrafo já fez 406 exames, tá? Número de acesso, ó, o access number, o ID desse paciente, que é o número deste paciente neste hospital. Aqui vai entrar o nome do paciente, sexo, data de aniversário, birth date. A partir do momento que você colocar a data de aniversário, já entra automaticamente quantos anos, meses e dias, né? Peso e altura a gente não costuma informar, mas vale lembrar que os equipamentos têm limite de peso. Alguns equipamentos você consegue fazer até 160 quilos e alguns equipamentos você consegue fazer até 130 quilos. Vai perguntar o peso do paciente, da paciente. Nestes ambientes de saúde, a gente não tem protocolos educativos, não. Ah, não se pergunta uma idade de uma mulher. No bar, no ambiente de uma boate, num hospital, enquanto eu sou enfermeiro, técnico ou alguma outra função, eu preciso perguntar. E se ela me responder dessa forma, senhora, esse aqui é um hospital, eu preciso saber a sua idade e seu peso. Tudo bem? Claro que com bastante educação, sempre, né? Muita educação, muita postura. Vocês vão conhecer pessoas extremamente posturadas e eu espero que não conheçam pessoas sem postura, tá? Tem uns exemplos para dar para vocês aqui, mas eu não vou conversar sobre isso hoje. Não vou conversar sobre isso hoje. Enfim, nome do radiologista pode ser opcional, operador pode ser opcional, histórico pode ser opcional. Depende do radiologista-chefe. Se ele disser para você que ele quer isso aqui tudo preenchido, você vai ter que utilizar o protocolo deste médico, tá? E este protocolo aqui é de um equipamento GE. Protocolo, né? A aquisição da imagem digital para o posicionamento, que é o scout, e planejamento de corte. Olha aqui. Tudo que eu mostrei para vocês, só que agora em português. Aqui eu tenho um bonequinho anatômico para você entender o que vai acontecer para você realizar esses exames. Olha aqui que legal. Número do exame, número do pedido, identificação do paciente, nome do paciente, sexo, data de nascimento. Em alguns serviços de radiologia, informatizados, extremamente informatizados, na recepção existe um cadastro de paciente e quando você joga o número de acesso, busca todas as informações. Então, o seu erro de digitação é 0. O seu erro, porque ele já vem buscando de um banco de dados. Mas se a recepção não cadastrou corretamente, esse erro vai ser sustentado até o laudo. Então, a gente pode ver nomes como era Zilda Maria, estava escrito Zilda Maia, mas eu não sabia se era Maria ou Maia, tá? Exemplos da vida real, porque eu ainda confirmei com o paciente, o nome da senhora é Zilda Maia? É. Então é Zilda Maia, porque eu verifiquei o nome com a própria paciente, ela também errou, tá? Um exemplo de vida aí que pode ter acontecido. Aqui, ó, para você entender, seleção de protocolo. Eu tenho a orientação do protocolo na representação do corpo humano. Crânio, vou dar aqui o exemplo de crânio. A partir do momento que eu preenchi todo esse protocolo, se você não preencher, não libera o boneco para que você consiga trabalhar. Preencheu tudo. Exame de crânio. Clico em crânio e já até marquei aqui o texto, não precisa não. Clico em crânio e a partir daí o tomógrafo vai funcionar conforme o que você organizou para ele. Para que você já chegue a partir dos protocolos
seu paciente já vai estar deitado, bem posicionado. Crânio, você não pode fazer um exame mal posicionado, tá? Dessa forma. A gente tem que estar com esse crânio bem alinhado, mexer bem devagar nas estruturas desse paciente, passar a faixa de contenção, colocar os coxins se assim houver. Se não houver, você vai posicionar da melhor forma possível para que esses exames fiquem bem feitos. Meu aluno, repito, você vai ser empregado por realizar bons exames, tá? Por ser um estagiário educado, proativo, bem arrumado, onde se o seu uniforme para estágio é branco, não é cinza, não é off-white, não é pérola. Vamos conversar sobre esses assuntos do mundo, né? Ah, esse é branco, mas é uma variação de branco, é off-white. Se é off-white, meu filho, é cinza e tá sujo. Que o branco é branco Vanish, Vanish me patrocina para que eu consiga dar aulas de branco. Enfim, aqui, ó. Aqui eu tenho os protocolos que você vai usar para que você consiga realizar os exames deste paciente. Aqui, eu por experiência, eu sei que isso aqui é um protocolo de abdômen de um aparelho Siemens. Está até informando aqui, ó, o nome do aparelho. Siemens é uma das melhores, Siemens me patrocina também. Eu amo trabalhar com Siemens, ele é simples. Ó, lá no GE, o nome da imagem da aquisição do raio-x, né, que é a primeira imagem, a imagem piloto, é topograma. Aqui, ó, no Siemens é topograma. No GE vai ser Scout. Vai aparecer com o nome de Scout. E no início da apostila nós vimos vários nomes que representam esse Scout. Então aqui a gente já fez o topograma, olha a imagem do paciente aqui pequenininha, para você saber que você já fez. Aqui já vem a fase do corte desse abdômen. Press Move é movimente a mesa, você vai clicar, vai movimentar a mesa. Já acendeu a luz do raio-x. Ela não acende antes do posicionamento correto. Quando você andar com a mesa, que ela vai começar a piscar. Quando ela piscar, você vai liberar e ela vai executar o corte desse exame. Se não houver contraste, nós vamos conversar sobre cada protocolo específico. Isso aqui é uma aula geral. O que vai acontecer? Pausa e vai entrar o exame com contraste. Se não houver contraste, você já acabou o seu exame por aqui. Se existir contraste, você vai seguir o protocolo do aparelho, tá? Isso é importante a gente comentar. Aqui, ó, Siemens ainda, do mesmo protocolo. Topograma de abdômen, as imagens de abdômen e abdômen com contraste se houver. Aqui eu tenho os parâmetros técnicos para vocês entenderem que já está tudo aqui. Não fui eu que escrevi, nem o técnico. Ó, o MAS utilizado, o KV, tá? O tempo de scanner, o delay, que é o delay, é o tempo de que você, até você liberar o raio-x, você aperta ele em 6 segundos, vai começar os cortes. Slice é o tamanho dos cortes. Os comentários, ó, exame sem contraste, início e fim das posições. Crânio caudal foi o corte. Se é crânio caudal, ele vai ser de cima para baixo. É assim que funciona. Um protocolo maravilhoso, muito tranquilo de trabalhar. Aqui, ó, vocês vão verificar como esse disco está cheio ou não. A parte verdinha desse gráfico é para você entender que você já colocou bastante imagem nesse HD e a gente ainda tem um pouquinho de espaço livre, que é essa parte enegrecida aqui deste gráfico. A partir do momento que ela estiver toda verde, você vai ter que começar a pagar vários exames, senão o tomógrafo vai parar. Anamnese. Meu aluno, anamnese, nós não fazemos anamnese com um paciente já deitado na mesa. A anamnese acontece antes do exame. Só está aqui esse slide para a gente lembrar que é necessário uma anamnese para que o médico entenda o motivo pelo qual estamos fazendo aquele exame, tá? E em emergência, também existe uma anamnese menor, inclusive. Anamnese significa até o motivo pelo qual, que é a indicação, a gente está realizando esse exame. E muitas vezes, quando a gente percebe, quando o médico percebe no momento do laudo, ó, falta um rim aqui, pergunta se ele já fez alguma nefrectomia, o que aconteceu, só para a gente ter aqui essa informação. Isso também acontece, até porque nós somos os olhos do médico, né? Isso é bonito, eu gosto dessa frase, tá? Nós somos os olhos do médico, nós vemos tudo, nós posicionamos e mandamos para ele imagens perfeitas
para que esse laudo seja execuível. Posicionamento desse paciente, tá? Serve para ilustrar, porque se for tórax, abdômen e pelve, a gente costuma colocar os braços elevados, tá? Para trás. Aqui, ó, a orientação, conforme eu falei para vocês no slide anterior, exame é de joelho, aqui, ó, quando a gente passa o cursor em cima desse bonequinho anatômico, já escolhi os joelhos. Está perguntando se é adulto ou criança, você vai marcar adulto. Head first, cabeça primeiro, e a mesma posição que o paciente está entrando, ó. Se ele está como supino, cabeça primeiro, se ele está em prona, se ele está em decúbito lateral direito, decúbito lateral esquerdo. Nós precisamos informar ao tomógrafo como é que esse paciente está entrando. Então, aqui, a orientação para a execução deste exame significa isso. Se é adulto ou criança, se está entrando com a cabeça primeiro, os pés primeiro, e se ele está em algum decúbito, se ele está em prona ou supino. Você vai clicar aqui, isso aqui é breve, é simples, e você vai informar na hora como você posicionou esse paciente. Professor, eu posso fazer ao contrário? Se eu coloquei cabeça primeiro e ele entrou com o pé, vai estar invertido, o que é direito vira esquerdo, o que é esquerdo vira direito. Isso pode dar um problema grave. Se for um paciente pré-cirúrgico, imagina o que pode acontecer, né? Por isso que nós vemos aí em jornais, não gosto de entrar nessa seara, não. Ah, aconteceu isso, aconteceu aquilo, então isso pode ser descuido. Vamos lá. E a rotina do ambiente, está acabando, tá, meu aluno? Fica tranquilo, as aulas vão ser, não precisam ser tão extensas, eu acho que eu falo até bem rápido, tem professores que ficam mais morosos para falar, isso dá sono, isso cansa tanto a você que está aí, e tanto a mim que estou aqui do outro lado já me consertando na postura. Rotina. Rotina, o que significa rotina? Rotina é o que acontece naquele lugar, de como você executa os exames, como você orienta a entrada na clínica desses pacientes, se ele já passou na emergência, se ele já passou na triagem, se ele já passou na recepção. Precisamos sempre de carteirinha do plano, mas isso fica lá na recepção. Carteirinha do plano, carteira de identidade, tudo isso não funciona conosco, mas faz parte de um sistema, faz parte de uma rotina. Até que aquela ficha seja impressa para você, já passamos por outros ambientes. Chegou a ficha, você faz o segmento do serviço, né? E tem que ter uma rotina. Executei, vou dar exemplo de vida real, tá? Trabalhei no domingo num ambiente aí da vida com outras pessoas que eu não estou habituado. Eles faziam os exames e não enviavam. Exames de emergência, que é o exemplo de vida real que aconteceu mesmo. Fazia o exame de emergência até X. Liberava o paciente e não enviava o exame. Daqui a 1 hora vinha um médico procurando alguém para saber, não estou conseguindo achar o exame da paciente tal. Claro que ele não vai achar, não foi enviado o exame. Então tem que ter rotina e protocolo. O exame está correto, coloquei o nome do paciente, né? Atribuí a imagem, o nome correto é esse, o termo correto, envia o exame para que a gente não tenha problemas, tá? Então a rotina, quem estabelece isso, como todas as outras formas, é o médico radiologista, e você vai se adaptando aos ambientes para sempre estar otimizando essa história. Execução é com você, ó. Tenho bomba injetora, isso aqui é um Siemens. Tenho microfone para falar com esse paciente. A senhora está mexendo, o senhor está mexendo, tá? Tenho bomba injetora aqui, ó, na parte interna, de 2 cabeças, com soro e contraste, tá? Tenho que ter obrigatoriamente lá dentro carrinho de parada. Aqui eu tenho um gantry, uma mesa que se desloca para dentro e para fora, e para cima e para baixo. Professor, durante o exame? Durante o exame, só para dentro e para fora, porque você já colocou ela na altura correta, no meio da estrutura daquele paciente, para que a gente tenha o exame no plano médio, tá? Aqui, ó, o processamento das imagens significa que, após processada, você pode reconstruí-la em 3D. Aqui eu tenho uma bacia em 3D, onde o médico consegue avaliar as articulações coxo-femorais, se houve fratura em algum ambiente de síntese pública, né? De crista ilíaca, e todo esse ambiente que a gente consegue verificar na nossa tela agora. O médico também consegue. Pode mexer? Não pode, senão a imagem fica ruim. Se esse paciente ficar se mexendo, a imagem vai ficar tremida, vai ficar de péssima qualidade e não tem nem laudo, tá? Documentação desse exame, nós já falamos isso anteriormente. Hoje, em outras aulas, se eu não me engano também,
Aqui, ó, os filmes ou os papéis onde você selecionou as imagens para impressão em CD-ROM ou DVD, tá? Vale lembrar que a gente já está em 2024, era digital já há um tempo, já comentei sobre isso. O que que isso acontece? Tudo digital. Então, o teu paciente pode receber um canhoto, o número de acesso dele e o prazo para que essas imagens entrem nessa caixa de laudo. Geralmente de 8 a 10 dias no máximo, e ele sai sem nenhuma documentação de exame. Aí, quando ele for à consulta médica, o médico tem acesso médico a esses ambientes diagnósticos, né? E ele vai ver lá naquela hora o laudo e as imagens, tá? Isso aí fica a critério de cada clínica. E aqui o envio, que eu já comentei que a gente não pode deixar de enviar. Se você não enviar as imagens, a imagem vai ficar presa no tomógrafo. Se ela ficar presa no tomógrafo, ela vai ficar esquecida porque você não enviou para um PAX. Então, não vai ter laudo. Já vi isso acontecer 3 vezes em vida real. Já pediram até para o técnico não ficar mais naquele ambiente, porque alguns exames desses são até pré-cirúrgicos, né? Nesse cirurgia que já está até marcada anteriormente. E atrasando um laudo, a gente vai trazer problema para a vida desse paciente, tá? Meus alunos, essa é a aula de hoje. A gente está finalizando esse slide.